Primeiramente, eu gostaria que quem entrasse na aula escrevesse o nome aí no bate-papo mesmo, porque quem está participando não são obrigatórias as minhas aulas online, tá, gente? Eu até deixei, eu gosto de deixar isso bem claro nesse primeiro encontro, porque não são obrigatórias, é só um apoio a mais que eu dou. Então, caso aqueles, eu sei que existe uma dificuldade de internet maior aí em Tarauacá, então, aqueles alunos que, porventura, têm a oportunidade de participar, eu quero também, de alguma forma, né, recompensá-los por isso, aqueles que podem ter seu tempo disponibilizado nesse momento. Então, para quem está participando, vai ter um ponto extra na média geral do bimestre. As minhas avaliações são N1 e N2 do primeiro bimestre, N1, N2 do segundo bimestre. Então, na média geral lá do bimestre, você vai ter o acréscimo de um ponto extra, tá? Que isso equivale a 2 pontos na N1 ou 2 pontos na N2, tá? Mas aí, quando divide, fica um geral na média. Então, um no primeiro bimestre e um no segundo bimestre. Dito isto, vou aqui me apresentar para vocês, né? Sou a professora Flávia, estou nesse momento, né, responsável pela disciplina de História aí no campus Tarauacá da turma de vocês, do terceiro ano de Finanças, né, isso, porque eu tô com um monte de turma, acabo às vezes ficando com medo de me perder, mas é terceiro ano de Finanças, né, que eu estou nesse momento. Então, sou a responsável por essa disciplina. E de início eu achei até que foi o prazo mais longo que eu tive, porque as outras turmas geralmente são 15 dias, 10 dias até, eu acho que teve até de 12 dias, alguma coisa assim. E o de vocês a gente começou dia 6, né? E vai até dia 30. Então, é um prazo maravilhoso. Eu cobro muitas atividades, não, mas assim, não se assustem, acho que são 9 atividades que tem lá no meu roteiro, mas não se assustem, que algumas delas são bem tranquilas, né? Então, são questionários objetivos, um mapa mental, né? Tem perguntinhas mais tranquilas também, então é mais para eu ver mesmo que o aluno está lendo, está assistindo algum vídeo, está fazendo alguma pesquisa, por isso que eu acabo, e vocês são terceiro ano, né? Então a gente tem que cobrar um pouquinho mais, tá? Então, tem um tempo maravilhoso. Eu só peço para que vocês não fiquem tipo, até dia 30, mas não deixe para me enviar só no dia 30, tá? Vão anexando no SIGA. A minha forma de envio que eu prefiro é o SIGA, até porque eu consigo me organizar melhor quando as atividades vêm pelo SIGA. No entanto, se o aluno tem dificuldade de acesso ao SIGA, eu também recebo no e-mail, eu recebo no WhatsApp, tá? Eu sou bem aberta a outras formas de recebimento de atividades. Prefiro siga, logicamente, né? Mas se não for possível, pode enviar por essas outras formas que eu falei lá no cronograma também, né? Deixei meu e-mail, deixei meu WhatsApp, tá? Então é isso. A gente começou dia 6, vamos até dia 30, e hoje eu estou propondo para vocês, eu vou tentar até ser mais breve, já que a turma são poucas pessoas que participam, né? Já tinha conversado com a Emily antes. Hoje vai ser uma apresentação do roteiro. Então, é eu explicando como que vocês devem pegar o meu documento e devem interagir com ele para que consigam responder as atividades, para que consigam realizar as tarefas, tá? Então, primeiramente, eu vou apresentar aqui para vocês. Eu vou apresentar aqui para vocês o meu siga, que eu postei as atividades, que é a forma que com certeza vai estar aparecendo aí para vocês, tá? Tá aparecendo para vocês a área do meu siga? Tá sim, professora. Tá, né? Então, beleza. Com certeza vocês já têm contato, né? Estou no terceiro ano maior com o SIGA do que alguns alunos do primeiro ano. Então, acredito que já estão mais familiarizados. Bem, postei essa notícia que apareceu para vocês, né? Falando um pouquinho que esse roteiro é referente ao primeiro e segundo bimestres. A nossa disciplina ela vai do dia 6 ao dia 30/9, tá? Não deixe para entregar tudo no dia 30, como eu bem frisei, tá? Vão fazendo e já vão anexando no SIGA, já vão me enviando para facilitar a vida de vocês e a minha também.
até mesmo vocês vão conseguir interpretar melhor esse conteúdo que a gente está trabalhando, tá? Então, eu postei, coloquei um lembrete para vocês ficarem atentos no grupo de WhatsApp da turma, que eu vou marcar encontros por webconferência. São 3 encontros, conforme eu já havia falado com a Emily antes de começar a gravação. Esse de apresentação. Outro encontro eu vou marcar para a semana que vem, conforme a grade de horário, né? Sempre dentro do dia, da hora que está previsto o nosso horário. Então, eu vou marcar, geralmente com antecedência de 2 dias, eu aviso vocês quando que vai ser, tá? Então, uma semana que vem, para poder falar sobre os conteúdos do primeiro bimestre. Então, uma pinceladona, né, nos conteúdos do primeiro bimestre. E mais o último encontro, né? Já que a gente tem muito prazo. Não muito prazo, né, gente, mas eu tenho um prazo bom. Então, dada a gente falar semana que vem nos conteúdos do primeiro bimestre, vocês fazerem com tranquilidade as atividades do primeiro, responder o questionário. E aí, na outra semana, mais para o início da semana, né, fora essa semana que vem, na outra ainda, lá do dia 20, bem no iniciozinho da semana, eu marco um encontro para a gente falar sobre os conteúdos do segundo bimestre, e aí fecha. Então, são 3 encontros que nós faremos, tá? Esse já conta um, ficarão aí 2, tá? Então, eu cadastrei tudo, todas as atividades, todos os documentos em um tópico de aula. Então, eu coloquei, lá na área de vocês vai estar aparecendo assim, disponibilização do material referente ao primeiro e segundo bimestres, cronograma, né, roteiro de atividades, links, e aí eu coloquei, né, o plano de ensino adaptado, que eu vou falar o que é esse documento, depois eu vou abrir ele, vou mostrar para vocês, o cronograma e roteiro, que esse é o corpo do nosso primeiro e do segundo bimestre, então vocês têm que se apegar nesse arquivo, tem que ler os textos desse arquivo, tem que assistir os vídeos que eu recomendei, nunca foram, né, não são vídeos enormes, então são vídeos bem objetivos, bem interativos, pequenos, né, são vídeos curtíssimos, nunca ultrapassando aí 10 minutos, se tiver um ou outro, mas geralmente em torno de 7 minutos, 5 minutos, tá? Então assista, que eu sempre recomendo vídeos no meu roteiro, se você tem essa facilidade com a internet, por favor, assista. E aqui eu cadastrei todas as atividades, 9 atividades, tá? Que eu descrevi aqui no cronograma, tá? Então, a atividade 1 inicia dia 6, termina, né, e finaliza no dia 30. Então, esse é o prazo final. Não significa dizer que você vai me entregar só no dia 30, não, tá? Vai fazendo e vai postando aí. Dia 30, o sistema fecha, a nossa disciplina acaba. Se você já se antecipar, né, você pode até já ter sua nota bem antes do dia 30, se você me encaminhar tudo. Então, atividade 2, do primeiro bimestre também, a 3 é do primeiro bimestre, e a atividade 4 é a N2 do primeiro bimestre. Da 1 até a 3 é a N1 do primeiro bimestre, e a N2 é a prova, que é o questionáriozinho objetivo que eu sempre faço. A atividade 5, 6, 7 e 8 é a N1 do segundo bimestre, tá? E a N2 é mais uma provinha, tá? Um questionário relacionado aí ao segundo bimestre. Então, agora, eu vou passar aqui para vocês esses documentos que eu falei aí, tá? Vou compartilhar a minha tela com vocês. Bem, esse é o plano de estudo, tá aparecendo, gente? O plano de ensino? Tá sim. Tá bom. Então, esse é aquele documento que eu falei lá, né, que é o primeiro documento que eu coloquei lá no SIGA. Geralmente, os alunos não gostam muito desse documento, não. Mas é assim, é uma obrigatoriedade nossa passar para vocês, então eu também coloquei ele lá no SIGA, tá? Simplesmente é o que vocês irão estudar no decorrer da nossa disciplina. E aqui está a previsão do primeiro ao quarto bimestre. Nós estamos falando de primeiro e segundo bimestre, mas já tem o que está previsto para a unidade 3, que é o terceiro bimestre, e para a unidade 4, que é o quarto bimestre, tá? Então, né, são dados a ementa do curso, que é o documento do PPC de vocês, né, do plano de curso de vocês, e aqui embaixo
tem detalhado, essa parte aqui que mais interessa os alunos, né, tem detalhado quais são os conteúdos, quantas horas, enfim. Nós vamos estudar, nesse primeiro momento, né, a unidade temática 1, que é o primeiro bimestre, e a unidade temática 2, o segundo bimestre. Então, nós veremos no primeiro bimestre sobre movimentos abolicionistas e o fim da escravidão no Brasil, do neocolonialismo à Belle Époque, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa e um pouco de Brasil, né, que a gente vai estudar muito Brasil. Então, Brasil do final do século XIX à Revolução de 1930. E aí eu especifiquei a quantidade de aulas que correspondem a cada conteúdo. E da mesma forma tem lá no meu roteiro eu falando quando as aulas, qual o objetivo da aula, enfim. Aqui é a unidade temática 2, o período entre guerras e a ascensão do totalitarismo, 5 aulas. Aqui já é segundo bimestre. Segunda Guerra Mundial, 4 aulas. O Brasil durante o governo Vargas, 4 aulas. Guerra Fria, capitalismo e socialismo, 5 aulas, tá? Então, basicamente, esse documento aqui não, né, é mais para vocês terem a noção do que nós estudaremos. As outras coisas são a forma de recuperação, né, se vai ter recuperação paralela, só tem recuperação quando o aluno me entrega as atividades. Em muitos casos, né, os alunos não entregam, fica sem nota. E aí, professora, tem como passar uma recuperação? Como que eu vou passar uma recuperação se eu não sei qual foi a tua dificuldade? A resolução é bem clara. O aluno recuperação se ele me entrega as atividades e ele, em algum momento, ele teve dificuldade em determinado conteúdo, né? E aí ele teve um baixo rendimento. Aí sim eu consigo verificar qual foi, né, a dificuldade e passar uma atividade que envolva aquela dificuldade dele. Mas se o aluno nem sequer me entrega, para que eu vou fazer uma recuperação, né? Qual o sentido de uma recuperação? Então, a recuperação não existe nesses casos. O aluno simplesmente tem que fazer e me entregar as atividades. Porque muitos alunos, às vezes, ficam naquilo na cabeça. Eu não vou fazer porque são muitas atividades, depois ela me passa um questionáriozinho e aí resolve a situação, né? Eu passo e pronto. Não faço isso, tá? Eu acredito muito que eu estou até falando para 2 alunos, né, que estão na sala, que jamais teriam, né, com certeza vão me entregar no prazo, né, mas eu sei que existe colegas de vocês, né, em todo canto tem, que às vezes agem dessa maneira. Então, já para, se porventura eles quiserem ouvir esse vídeo depois, né, que já corte isso desde o início. Outra coisa que eu peço cuidado, não passe atividades para os colegas, tá, porque tem muito, eu sei que há o compartilhamento de respostas de atividade, eu já estou tendo problema em algumas turmas daí, que estão me mandando atividades idênticas, e eu leio, tá, gente, eu leio uma por uma das atividades. É claro que uma ou outra coisa a gente acaba deixando passar, né, não é tão idêntico, às vezes só segue o mesmo viés ali de resposta, tem muita coisa do texto, então tudo bem. Agora a atividade vem idêntica, começa com a mesma palavra, tem a mesma palavra no final, todos os pontos, todas as vírgulas, quando eu peço a opinião, tem a mesma opinião do texto do colega, é plágio, eu desconsidero, tem que refazer. Então, quem me mandar atividades assim, tem que refazer atividades. E aí vocês se atentem que, às vezes, né, eu peço até, né, quando eu não consigo identificar quem foi que me enviou primeiro, porque quem me enviou primeiro geralmente é o autor da atividade, e quando o aluno também não falar, professora, a atividade é minha, né, foi eu que o fulano que colou de mim, e aí os outros pegam e confirmam isso, simplesmente todo mundo tem que refazer. Então, eu peço, por favor, não passe atividade para colegas, né, não cometa plágio das minhas atividades, não precisa, tá, são atividades simples e tranquilas. Tá? Então, esse é o documento do roteiro que eu falei do plano de ensino adaptado, que é o corpo da disciplina, tá? E agora vamos falar para o que realmente vocês têm que se debruçar até o dia 30, né? Eu espero que envie antes do dia 30 ainda, que é o meu roteiro de aprendizagem. Nesse roteiro, eu fiz o seguinte, eu disponibilizei, para que o aluno, né, não se perca, eu disponibilizei um breve cronograma. Então, aqui tem, né, do período que a gente vai, do dia 6/9 a 30/9, eu espero que o documento tenha mudado, que agora eu estou em outro documento, tá, gente? Cronograma de estudos para os estudantes, que está escrito. E aí, aqui embaixo, eu enumerei, tá? Eu enumerei todas as atividades, da 1 até a 9, para que o aluno, na hora do envio, depois faça um checklist e veja, eu enviei todas, será que não está faltando nenhuma?
tá? Então, eu disponibilizei todas no link, e a devolução, né, não é só em, lá embaixo eu coloco, é até, né, naqueles olhinhos lá embaixo, que eu acredito que vocês já deram uma olhada, eu coloco, é até 30/9. O prazo máximo é em 30/9, mas vocês, antes disso, pode estar me devolvendo. Então, aqui eu coloco, a primeira atividade é da N1 do primeiro bimestre, ela vale 2,5 pontos. Eu vou colocando, né? Depois vocês podem dar uma olhada se tiver dúvida no valor das atividades, se ela é N1, N2, se ela é primeiro bimestre, se ela é segundo bimestre, tá bom? Geralmente a N2 ela vale 10, que é o questionário, né? Então as duas N2 ela vale 10. Como que é a minha nota? N1, N2. Então N1 vale 10, N2 vale 10. Soma tudo no final, né? Digamos, você tirou 10 na N1, 10 na N2, 20 pontos. Dividiu por 2, deu 10. Então você fica com 10, né? Então soma N1, N2 e divide por 2 ao final, tá? E aí são formas diferentes de atividades, que é o que eu faço, que às vezes os alunos têm facilidade em um texto, mas, ou então no mapa mental, então é para compensar ali as dificuldades do aluno nas atividades que eu propus, tá? E aí, gente, eu vou apresentar aqui para vocês o primeiro conteúdo do roteiro de aprendizagem. Os demais, eles seguirão a mesma, né, o mesmo passo a passo. Então, não preciso, eu estou falando de conteúdo por conteúdo aqui. Eu só vou apresentar o primeiro, como que eu trago o conteúdo para vocês, como que eu apresento esse conteúdo para vocês, e depois, né, os demais seguirão da mesma forma, tá? Então, de novo, né, a minha apresentação, eu falando novamente para vocês ficarem de olho no grupo de WhatsApp, falem comigo no WhatsApp, não tem problema, tá? Meu WhatsApp é aberto. Tá certo que em muitos momentos, às vezes, eu não vejo no mesmo horário, mas eu nunca demoro a responder o WhatsApp, tá? Geralmente é bem rápido, quase todo mundo que manda mensagem é quase imediata a minha resposta, tá? Então, unidade temática 1 e A2, que é o que eu já tinha citado para vocês que nós vamos estudar, tá? Deixa eu. Aqui tem meu e-mail, tem meu telefone de WhatsApp, né? Eu já tô lá no grupo de vocês também, então salvem aí ele. E cada conteúdo eu vou iniciar assim. Então, plano de estudos para o conteúdo. Qual era o nosso primeiro conteúdo lá do primeiro bimestre? Movimentos abolicionistas e o fim da escravidão no Brasil, correspondente a 4 aulas, tá? Então, leia com atenção os textos e o enunciado da tarefa, e aí eu coloco os objetivos desse conteúdo que eu espero que vocês alcancem ao final de ler os textos, de assistir os vídeos, de fazer a atividade. Então, vocês vão compreender o contexto histórico que levou ao fim da escravidão africana no Brasil, identificar o movimento abolicionista como importante no processo da libertação dos escravos, né, da assinatura da Lei Áurea. E aí eu sempre vou trazer, no início de cada conteúdo, esse quadrinho, com algumas coisas escritas aqui, tá? Então, é essencial que vocês leiam esse quadrinho, porque nele eu dou o comando, tá? Eu falo, aqui você irá fazer uma leitura, né, como está aí, abordando sobre o processo que resultou na abolição da escravidão no Brasil. Quando tem vídeo, eu coloco assistir vídeo referente ao conteúdo, conforme link a seguir, disponibilizo o link. Com certeza é um vídeo curto que eu disponibilizei, tá? Então você acessa esse link, você vai ver, né, que ele vai falar um pouquinho sobre essa questão do processo de abolição. E aí, após, no final, você vai fazer uma atividade cadastrada no SIGA referente a N1 do primeiro bimestre. E aí começa, né? Tem o texto. Geralmente, né, eu até falo que seria interessante você começar pela leitura do texto, e aí depois você vai, um texto pequeno, né, não é grande o texto, aí você vai lá e assiste aquele vídeo que eu indiquei, e a minha atividade, né, as minhas atividades, elas sempre iniciarão com isso aqui, agora é sua vez, esses 2 olhinhos, né, e o lapisinho, tá? Então, é um chamamento que agora é a atividade, então, todas elas têm esse agora é sua vez, tá? Porque está com você, né? Você vai fazer a atividade. Então, eu coloco, a atividade deve ser enviada para mim até, né? Pode ser antes, o dia 30/9. Alunos que possuem acesso ao SIGA devem enviar por lá.
Aos que estão sem acesso, deixe no campus até o prazo final e solicite que me envie. Em alguns casos, o aluno possui acesso ao WhatsApp, né? Se for seu caso, pode enviar via WhatsApp, via e-mail, e falo de novo, né, que é a atividade de composição da N1 e vale 2 pontos e meios. Aí, enumerei todas as atividades para que você não se perca. Atividade 1, a partir da leitura sobre o processo de abolição, comente qual foi a importância da resistência, eu falo, né, um pouco sobre essa questão da resistência lá no texto também, e do movimento abolicionista. Então, você vai falar a importância do movimento de resistência, que foi um movimento que partiu dos escravos, né, ou seja, durante todo o tempo de escravidão houve inúmeras formas de resistência, os quilombos, as fugas, né, ou seja, o atentado contra as propriedades também, a queima de plantações, a destruição de máquinas, os suicídios que acontecia entre eles mesmos, né, os abortos, tudo isso era forma de resistência. E a importância do movimento abolicionista, né, que esse movimento partiu da sociedade civil como uma forma de combater a escravidão, de erradicar a escravidão brasileira, né, tivemos poetas, pessoas da sociedade civil, né, até pessoas, advogados, ex-escravos, pessoas também ligadas a políticas que participaram aí desse movimento abolicionista pelo fim da escravidão no Brasil, tá? Então, essa é a primeira atividade, e logo na sequência começa o outro. E aí, tudo de novo, igual eu falei para vocês, não tem por que eu ficar falando como que é, porque tudo vai seguir essa sequência, tá? Então, aqui mudou o conteúdo do neocolonialismo à Belle Époque, 2 aulas. De novo, leia com atenção os objetivos da aula e os comandos dentro do quadrinho, tá? Você irá fazer uma leitura, né, falando sobre a Belle Époque e o neocolonialismo, assistir vídeos referentes ao conteúdo, conforme links a seguir. Aí eu coloquei 2 vídeos curtos, também bem objetivos, que abordam o que o texto também aborda, então o aluno vai conseguir fixar bem legal. E aí, de novo, o texto, né? Aí, só um pouquinho. Nesse aqui, ó, como vocês podem ver, ele não tem atividade, tá? Mas não significa dizer que você não precisa fazer uma leitura. Acho que tem gente querendo entrar, só um pouquinho. Isso. Não significa dizer que você não precisa fazer uma leitura dele, tá? Você vai encontrar alguns textos que eu vou falar que você vai ler texto, você vai assistir um vídeo, né? E aí eu não falo que tem atividade. Só um pouquinho. Pensei que alguém tinha falado alguma coisa, acho que não, né? Então, gente, vai ter algumas coisas que eu não peço atividade no final, mas vocês devem se atentar que o roteiro inteiro ele é importante, porque às vezes eu não trouxe uma atividade escrita nesse momento, mas o questionário que eu abordei lá, que vocês vão ter que responder no Siga, né, ou então me mandar o gabarito depois no e-mail ou WhatsApp, ele aborda sobre a Belle Époque, sobre o neocolonialismo, né, quais foram os fatores que motivaram o neocolonialismo, tá? Então, é essencial que vocês façam a leitura até para compreender esse contexto mais macro da história, tá? Então, nesse caso, não tinha atividade nesse conteúdo de 2 aulas, mas é importante porque eu lembro que na minha prova tem falando sobre esse conteúdo. Então, se você não leu, infelizmente, você não vai se sair muito bem, né? Não vai entender muito bem e não vai conseguir responder. Aí, aqui, da primeira guerra, a mesma coisa, né? O colega que entrou aí agora. Todos vão iniciar assim, eu falo qual é o conteúdo, Primeira Guerra Mundial, eu falo qual é o objetivo da minha aula, e nesse quadrinho eu dou as orientações, os comandos, tá? Então, aqui você irá compreender os motivos que levaram à eclosão da Primeira Guerra, né? Leia o texto disponibilizado, o texto vai estar aqui embaixo, assista ao vídeo, eu coloco o link, e ao final realize a atividade. Então, tá lá, o texto está aqui embaixo, depois você assistir o vídeo, e aí depois tem a minha atividade. Que vocês podem olhar, como eu já mencionei, só para frisar aí pro colega, né? Toda minha atividades, elas estão enumeradas, essa já é a 2, né, que a gente já ressaltou sobre a 1, mas ela tem, né, agora é sua vez, esses 2 olhinhos, quer ver? Essa já é a segunda, né, então, vamos para a terceira,
Tá aqui a terceira atividade, né? Então, tá aqui. É um mapa mental sobre a Revolução Russa. Então, antes eu coloquei lá conteúdos, né? Textos, vídeos sobre a Revolução Russa. Essa daqui agora é a nossa quarta atividade, tá, gente? Então, agora é sua vez de novo, tá? Eu coloquei agora, é sua vez. Lá no cronograma, lá no início, tá falando que a quarta atividade é uma prova, tá? Então, relacionada ao primeiro bimestre. Então, a prova está aqui, tá? Depois, agora é sua vez de novo, né? Quinta atividade. Então, sempre se atentem para o que eu estou pedindo na questão. Eu estou pedindo, aqui, essa daqui, geralmente, os alunos, é difícil o aluno mandar ela completa. Tem aluno que manda completa, tem. Mas eu falo, explico o que foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York, né? Depois a gente vai entender, eu vou discutir um pouquinho com vocês ainda sobre isso aqui, né, nos próximos encontros, de uma maneira mais superficial, mas tem nos textos, tem nos vídeos também. Aí tá, o aluno até me explica o que foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York, mas aí o aluno não menciona que a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que aconteceu lá nos Estados Unidos em 1929, ela não afetou só os Estados Unidos, ela afetou o mundo, porque os Estados Unidos ele tinha relações comerciais com o mundo, inclusive o Brasil, né, que era um grande exportador de café na época para os Estados Unidos, ele foi prejudicado. E aí o aluno não menciona, então eu já vou ter que descontar um pontinho, alguma coisa ali, né, de acordo com o que veio para mim. Aí ele só fala sobre o que foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York, mas aí ele não menciona sobre como afetou a economia mundial e também não menciona nada sobre como os Estados Unidos saiu dessa crise, que foi a partir do plano econômico, que quando vocês estiverem lendo, estiverem vendo o texto, né, vocês vão entender que foi o New Deal, né, proposto pelo governo Roosevelt da época, tá? Então, se atentem para o que eu peço na questão. Tentem fazer a abordagem, não precisa de uma lauda, enfim, não se assustem. Mas, se vocês abordar o que eu pedi, tipo a da Primeira Guerra Mundial, eu quero que você, que foi lá no primeiro mestre, eu quero as causas, então você vai mencionar um pouco das causas com base nos textos, nos vídeos, na nossa discussão que a gente vai fazer semana que vem também. Eu quero que você cite algumas consequências do final da Primeira Guerra Mundial, e dê a sua opinião. Alguns alunos mencionam as causas, as consequências, e esquece da opinião dele lá que eu pedi, né? Uma opinião lá específica, que vocês vão verem lá na atividade que eu pedi sobre a Primeira Guerra. Aí manda incompleta. Aí o aluno, nesse caso, ele não tem a pontuação completa, né? Porque ele não abordou todos os pontos que eu solicitei. Tá bom, gente? Então, assim, todo o meu roteiro, ele vai seguir essa lógica, tá? Sempre eu vou falar o que é com esse triângulozinho, aqui Segunda Guerra, depois tem os objetivos da aula, né, do conteúdo, o que eu espero que vocês sejam capazes ao final, e aí se atentem para esse quadro, que nesse quadrinho sempre tem um comando do que eu quero que vocês façam. Fazendo isso, eu tenho certeza que vocês não vão se perder aí no meu roteiro, tá, gente? E ao final, fez tudo? Vai lá e faça um checklist. Será que realmente eu fiz essas 9 atividades que a professora propôs? Né? Veja os pontinhos, quanto que vale. E aí, qualquer coisa, fale comigo no WhatsApp, tá? Que eu estou disponível para esclarecer. Gente, eu acabei que... Eu não sei se eu falei no início, né? Eu falei para vocês, mas eu não estou vendo nem aqui no meu bate-papo, pelo menos. Não são aulas obrigatórias, no entanto, eu vou distribuir ponto extra para quem participar, tá? Um ponto extra na média. E aí, para isso, eu preciso que vocês deixem o nome de vocês registrado no bate-papo, tá? Se vocês já fizeram isso, façam de novo, porque no meu não tá aparecendo, tá? Então, a Emily, eu sei que está, né, nesse momento. Tinha entrado mais 2 colegas, o Juliano, eu acho que alguém entrou e depois caiu, né? Que eu liberei para mais alguém entrar, depois eu ouvi um barulhinho de saída, eu acho que ele caiu. Mas é isso, tá? Emily e Juliano, vocês escrevam o nome de vocês aí no bate-papo, por favor, para deixar registrado, tá? E aí eu vou deixar agora aberto para vocês, para caso já tenha surgido alguma dúvida aí que vocês já se depararam durante a leitura de vocês aí nos roteiros, tá? Então, vou deixar aberto, se tiver... Emily, Juliano, Júlia Vitória.
Desculpa, Júlia Vitória Castro Cassiano. Eu acho que eu dei aula para um aluno que tinha esse nome aí, quando eu dei aula em Tarauacá, o Juliano. Você é irmã dele? É meu irmão. Ah, legal, ele vai lembrar de mim. Eu dei aula para ele. Ele Cassiano. falou que tinha estudado com a senhora. Isso, eu lembrei do nome, Cassiano. Eu acho que eu cheguei até a conhecer seu pai numa reunião Dia dos Pais também, ou numa reunião de pais, né, de alunos aí na época. Então, beleza, gente. Se tiver já alguma dúvida, fiquem à vontade. Salve meu número também, tá? E já vão lendo o roteiro, não deixe para a última hora, como eu já falei lá no início, já reforcei, né, durante a minha fala várias vezes, tá? Para vocês não acumular trabalho. E é isso, o nosso primeiro encontro era isso, tá? A semana que vem vou marcar um novo encontro para a gente falar algumas coisas, né, relacionadas ao conteúdo do primeiro bimestre. Mas não fique só dependendo desses nossos encontros. Leia os textos e assista os vídeos, porque é essencial nesse momento de ensino remoto, tá bom? Tá ok? Eu vou interromper aqui a gravação